Graça e paz, tudo bem? Eu sou a Selma, da família Ágape, estou aqui já há alguns anos, faço parte do Ministério de Louvor e também participo na Salinha Kids com as crianças. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a educação, sobre a importância da iniciação das crianças na educação e do envolvimento da família, para que esse trabalho ele possa alcançar os objetivos os quais nós vamos buscar o crescimento, o desenvolvimento das nossas crianças. Falar de educação é falar sobre futuro, é falar sobre vida, sobre transformação, sobre conhecimento e crescimento. E é muito importante que as famílias estejam envolvidas dentro da escola para que os seus filhos se desenvolvam. Nós sabemos que a educação, ela se inicia dentro de casa, com os pais. E quando a criança vai para a escola, ela dá um passo importante. E às vezes as famílias não sabem como acompanhar essas crianças. Nós sabemos que nós temos uma diferença social que traz impedimento, às vezes, na questão de material pedagógico, na questão de estar acompanhando os seus filhos. Mas eu vou dar uma dica muito importante. Quanto ao pedagógico, se você disponibiliza para o seu filho em casa livros de histórias infantis, desde pequenininho, se você começa a conversar com eles, a cantar música com eles, a contar história para eles vão desenvolver. As áreas do desenvolvimento da criança, que é o cognitivo, o motor, a oralidade, o pensamento, a organização desse pensamento é muito importante desde que os pais já iniciem isso em casa. Porque quando a criança chega na escola para nós, o que o professor faz? Ele dá continuidade, trazendo para a vida da criança novos saberes, novos aprendizados. E nós usamos ferramentas simples. Nós usamos o termo educação dentro da escola, mas é educação voltada para desenvolvimento de conhecimento, para que a criança, na medida que ela vai crescendo, ela vai entender o mundo ao qual ela faz parte, ao qual ela está inserida. Quando eu falei para vocês de livros de histórias infantis, às vezes a gente pensa que a criança de 2 anos, e a criança de 1 ano, 3 anos, 4 anos, ela não sabe contar uma história. E eu te falo que ela sabe contar história. Quando você entrega um livro para ela pega aquela gravura daquele livro e ela começa a imaginar uma história através daquela imagem. E ela te conta essa história. E é aí que entra a família em casa. Filha, conta essa história para a mamãe. Digamos que ali ela está vendo uma imagem de uma floresta, de animais, e ela vai começar a falar para você. O urso passou pela ponte. O que os pais vão fazer? Uma ponte? Qual o tamanho dessa ponte? É muito importante que nós, como pais, a gente converse com os nossos filhos sobre aquilo que interessa, aquilo que vai envolver o crescimento dele, o pensamento dele. Porque quando ele chega na escola, ele se depara com um mundo colorido, de cores, letras, números. E se nós fazemos esse trabalho junto com a escola, o desenvolvimento dele infantil, já começando pela base, que é a educação infantil, ele alcançar altos conhecimentos, apesar de pouca idade. Eu me lembro bem que eu comecei a trabalhar com crianças com os meus 15 anos. E antes disso eu dava aulinha brincando com as crianças particular em casa. E eu não tinha condição financeira de ter o meu material. O que eu fazia? Eu pegava revistas, jornais, eu pegava tudo que estava ali envolvido, esses comerciais de supermercados, panfletinhos. Então eu começava a brincar com as crianças. Olha a letra A. Ah, é o A do seu nome. O seu nome é um exemplo. É Alice. Então, ali, daquele panfleto, daquelas imagens, a gente consegue ajudar a nossa criança a se desenvolver. E a gente desenvolve várias áreas do cognitivo das nossas crianças. Então, eu te dou outra dica. Quando você vai com seu filho no supermercado, e ele está deslumbrado com tantas cores, com tantas coisas que ele está ali descobrindo, entra na conversa com ele, entra no mundo dele da imaginação. Quando os pais tiram um tempo em casa, os finais de semana, nós sabemos, né? As famílias trabalham muito, mas se os pais tiram esse tempo em casa para ouvir o seu filho, para trazer para ele
histórias, construir novas histórias com ele vai se desenvolver. Porque quando as crianças chegam dentro da sala de aula, elas já chegam com uma bagagem iniciada em casa, uma bagagem de conhecimento, de iniciação deste conhecimento. Então, eu faço um convite para os pais muito importante. Tira tempo para você ouvir o seu filho. Tira tempo para você conversar com ele. As crianças que já estão dentro da escola na educação infantil, hoje nós vamos falar da educação infantil. Quando você busca ele na creche, quando você busca ele na escola, começa a conversar com o seu filho. Oi, filha, qual história a professora contou hoje para você? Aí ela me contou a história do urso. Olha que legal, como era esse urso? E daí ela vai descobrindo outras coisas junto com os pais sobre o urso. E daí o pai pode trabalhar com ela, pode pegar imagens em casa. Vamos desenhar esse urso? Como que esse urso é para você? Você vai estar ajudando ela a desenvolver a parte motora dela, a parte do desenho, a parte da figura humana. A presença dos pais dentro da escola é primordial para o bom desenvolvimento dos nossos filhos. Às vezes a gente escuta, hoje, nos dias de hoje, a gente escuta muito se falar numa educação que está falha, que está despreparada, que os professores não fazem isso, não fazem aquilo. Mas o que eu falo para vocês é impossível nós, professores, trabalharmos só. E quando a gente coloca à disposição do nosso filho materiais que vão ajudar o desenvolvimento dele, essa criança ela se torna outra criança. Por quê? Se você, desde pequenininho, você ensina ela a ler, você lê para ela, você conta história para ela, você cria história imaginária para ela, você vai estar ajudando o seu filho a criar raciocínios. Uma criança capaz dela mesma criar a própria história dela. No comecinho da nossa conversa, eu falei que a educação ela faz com que a criança tenha a capacidade de mudar o mundo ali em torno dela. Eu me lembro bem que quando eu estava na universidade, os meus professores falavam que uma pessoa que tem conhecimento, ela tem a capacidade de transformar outras pessoas através daquilo que ela faz. Por quê? Porque eu transformo o meio onde eu estou através do saber, para que aquele meio transformado ele seja expandido. E essa é a nossa função enquanto pais e enquanto professores, enquanto profissionais da educação. Nós costumamos dizer nas reuniões com os nossos pais que família e escola têm que caminhar de mãos dadas, lado a lado, juntos, tendo ali o mesmo foco. Qual é o foco da família? Que o seu filho se desenvolva pensando num futuro, que às vezes a gente fala que está um futuro longo, mas é um futuro bem próximo. Qual é a função da escola? Dar base para que essa criança ela cresça tendo conhecimentos externos daquilo que ela recebe dentro de casa com a família. Então essa é a nossa função, família e escola. Para os pais que têm uma condição digamos que um tanto apertada, vamos usar esse termo, né? Restrita, a gente pode construir tanto. Essa semana eu fiz com os meus alunos massinha de modelar, caseira, muito bom. O que a gente gastou? Farinha de trigo, um pouquinho de sal, óleo, água e suco. Com essa massinha de modelar que os pais podem fazer em casa para incentivar os seus filhos a criar, com essa massinha de modelar, enquanto a gente estava fazendo ali, e eu trabalho, é importante dizer, eu trabalho com crianças de 3 anos de idade. A gente foi falando sobre os recursos que a gente estava usando, a cor que eles escolheram para a massinha. Depois da massinha pronta, nós criamos letras, nós reproduzimos animais, nós reproduzimos o corpo humano, que nós trabalhamos o corpo. Eu tenho uma aluna que tem realmente o nome de Alice. Eu desenhei usando a folha sulfite e um pincel o nome da Alice. Para você saber a história da Alice, eu vou te contar semana que vem, no nosso próximo encontro. Se inscreva no canal e até lá!